Bom, então aqui a gente começa a falar dos estilos de enfrentamento. Bom, diante de uma situação de perigo, imagina uma situação de perigo. Quantas respostas que a gente tem possíveis? Quem quer arriscar o palpite? Correr, muito. É uma, né? Correr. Boa. Posso, é, posso enfrentar, lutar, né? Outra. Pedir Ou, ajuda. ou posso resignar. Que a gente tem basicamente três respostas, Fernando. A gente pode, diante de uma situação de perigo, sabe aquilo, aquela defesa animal, que é o fingir de morto, que ele congela, né? Que é o que a gente chama aqui de resignar. Então, a gente pode fugir, a gente pode lutar, ou a gente pode resignar. A gente pode aceitar o esquema, né? Resignar ali aquela situação. Esses são os estilos de enfrentamento. Os estilos de enfrentamento, eles são muito importantes para a gente compreender da experiência aversiva lá da infância, por que que ele chegou a esse esquema. Está muito ligado ao temperamento e à estratégia de enfrentamento. Qual que é o estilo de enfrentamento que essa pessoa, né? Eu tenho lá um indivíduo que ele passou por uma situação aversiva lá de cuidadores abusivos. Só que o temperamento dele era uma pessoa explosiva, uma criança, né? Explosivo, com nível de agressividade, nível de raiva. O que que ele fez? Ele lutou. O estilo de enfrentamento dele ali casou com o temperamento. Criança passiva, não reativa, dificilmente ela vai lutar contra a situação aversiva, abusiva. Ela vai tender ou a fugir ou a lutar, que é mais coerente com o nível de energia dela, com a disposição temperamental dela. Então, aqui a gente começa a compreender como que aquela experiência nociva chega até um esquema. Está ligado a qual que é o temperamento da criança e ao estilo de enfrentamento. Então, primeiro, Márcio, vamos lá. deixa eu só uma pergunta. E quando a mãe tem o mesmo comportamento do filho, exatamente igual, que é um caso que eu estou entendendo Uhum. assim. Ela reclama do filho, mas ela é exatamente igual ao filho. Você Para já essa acompanhou questão o de. filho? O filho realmente tem os mesmos comportamentos ou é só Não, ela é só o relato dela. relato dela, né? É, Tem esse detalhe, assim, a gente tem dois pontos, porque a percepção do sujeito, quando ele percebe o outro, e principalmente quando esse outro é do seu círculo familiar, do seu convívio, muitas vezes essa percepção é enviesada. Então, quando eu tenho uma mãe que fala muito negativo de um filho, de um adolescente, de uma criança, o que ela está falando, o que ela está relatando, não são fatos. Ela está relatando percepções. É a forma com que ela percebe. e ela assumidamente fala: Eu não gosto do meu filho. Olha para você ver que fala forte, né? E aí você for ver, Muito forte. será que isso realmente tá no outro, está no filho? Será que esse Uhum, filho realmente é o que tem esse fator aversivo tão grande que leva uma pessoa a não gostar dele enquanto criança? As outras isso, 11 pessoas anos. não gostam dele enquanto criança? Ou é algo que está nessa mãe que ela percebe esse filho como aversivo? De alguma forma ele Exatamente. mexe, né, com algumas Uhum, ansiedades, com alguns exatamente. traumas, com algumas visões de Uhum, mundo. E aqui, Rosana, a gente pode pensar em esquema, porque imagina uma mãe que tem um esquema muito dominadora, que ela é inflexível, e aí ao mesmo tempo o filho tem a contrapartida. Ele não, o dominador, ele precisa estar com alguém que subjuga. Quando o uhum, dominador ele se depara com alguém que enfrenta, que luta, isso. ele tem problemas, Uhum, né? Então a gente tem uma série de exatamente. situações que pode acontecer e dificilmente assim o relato corresponde ao fato.
É isso mesmo. né? Perfeito. Márcio, É, e quando, nesse caso, a pessoa pede ajuda, está dentro do. Ou consegue falar, no caso, né? Consegue se manifestar, está dentro do lutar, talvez, não? Seria isso, não? você fala da mãe? Não, não. Quando a pessoa chega a falar do que não gosta, consegue dizer alguma coisa e pede ajuda, vamos supor, né? Numa situação de perigo, estaria dentro do lutar? Não necessariamente. O lutar aqui Hum, está mais assim, ó. Ah, te colocam lá uma meta no trabalho. Você pode pensar assim: não, eu não vou dar conta, não vou nem tentar. O que você fez aqui? Fugiu. certo. Ou você pode falar assim: não, eu vou dar meu sangue aqui, vou dar o meu melhor e eu Uhum, vou conseguir. Você está lutando, né? hum, O seu exemplo, ele não se encaixa como um estilo de enfrentamento, porque assim, pode ser que seja, mas eu posso ter pessoas que procuram ajuda porque elas estão num nível de esgotamento tão grande que ela não suporta o tamanho da dor que ela está vivendo, como é os casos depressivos. O hum. estilo de enfrentamento de um quadro depressivo não é hipercompensação, ela não é a luta. E ela pede ajuda, por quê? Porque aquilo ali já é insuportável para ela, ela não consegue mais conviver, dói muito. Então, no caso, quando eu vou, quando peço ajuda porque estou enfrentando, porque eu posso estar pedindo ajuda porque está acima da minha capacidade, né? Se me dão uma meta, me dão uma meta que eu verifico nitidamente que não é possível com os recursos que eu tenho, e eu então peço ajuda, talvez nesse caso seria É, se você está nitidamente continuando lutando da mesma forma, é, entendeu? Você está lutando, entendi. né? O, Agora, pe- o pedir ajuda. é Hum. diferente, por exemplo, de você, por exemplo, resigna. O que seria a resignação nesse exemplo? Você aceitou a meta, porque você não teve coragem de dizer não, Ah, sim. e você está lá, simplesmente está lá. Você resignou aquela situação, não fugiu, mas também não está lutando. Esse aqui é o estilo que a pessoa se coloca, sabe? Quando você vê a narrativa de um problema, né? Aí a pessoa traz lá na clínica assim, a narrativa. Você pode se perguntar sempre, qual que é o estilo de enfrentamento? Em algumas abordagens, isso aqui é chamado é, geralmente é estilo de enfrentamento. A Gestalt fala muito isso aqui também. Qual que é o estilo de enfrentamento do sujeito naquela situação? Né? Por quê? Porque a situação é uma situação problema. Como que ele lidou com ela? Ele pode ter lidado de várias formas. E essas formas, elas vão ter um tema. E a gente vai ver que ele pode ter respostas muito diferentes, mas ele vai ter um tema. Esse tema está mais ligado ao enfrentamento, mais ligado à fuga, ou mais ligado à desistência da luta. Então, você vê a pessoa assim, que ela foi traída. Ela passou por uma experiência de traição numa relação conjugal. E você pode ter o relato de a pessoa falar assim, olha, eu larguei dele, não quis saber dele, está sendo muito difícil, eu peguei meus filhos. Você percebe que a pessoa fez o quê? Foi para cima e lutou. Ou a pessoa pode o quê? Pode chegar com o relato assim, ele me trai, mas eu gosto muito dele e eu não consigo sobreviver sozinho e eu acabei aceitando. O que que ela fez? Resignou, né? Ou ela pode ter fugido da situação. Ela simplesmente fugiu para uma depressão. Ela foi para a casa dos pais e o discurso dela é o quê? Eu abandonei, mas eu não consegui, eu estou aqui perdida, depressiva, minha vida virou de cabeça. Ela não aceitou, mas também não conseguiu lutar e ao mesmo tempo ela fugiu. É como que ela Nesse lidou. caso, esse caso que eu te falei, Márcio, ela se casou com 16 anos porque não suportava viver com os pais. Então, o primeiro namorado que ela teve, ela já se casou, muito Uhum. jovem.
foi E agora ela acho que ela tá uhum. uma fuga, né? É uma fuga, né? Uma forma de ela hipercompensou a situação. A gente pode pensar assim, ela lutou com a situação primária. A gente está falando de esquema, então a gente não está falando de quadros saudáveis assim emocionalmente, né? Uhum. Emocionalmente, exatamente. Porque você tem estilos de enfrentamento em situações da sua vida que eles são funcionais. Aqui a gente está falando do estilo de enfrentamento em questões disfuncionais. Ela tinha uma situação, um problema na vida, que era o convívio com a família. Isso. E aí, o que que ela fez? Ela resignou ali, ela fugiu ou ela lutou? Ela se impôs ali com a família, ela marcou seu território, ela conseguiu sinalizar limites. Ela não fez isso. Não. Ela fugiu. Primeira oportunidade, ela É, foi embora. é isso. Então, você percebe que é um E estilo de agora com o enfrentamento? filho vai ter. E agora com o filho ela vai ter que ter esse enfrentamento, né? Só que pode ser isso que esteja sendo o foco de tensão, essa necessidade de fugir, Uhum. sabe? A gente precisa ver se é um estilo de enfrentamento que a gente fala assim, ele se repete em mais de uma situação. Se o estilo de enfrentamento dela é um estilo ligado à fuga, e aí Entendi. agora ela não consegue fugir, porque o filho é uma ligação que você não Aham, desfaz, eu pensei exatamente isso, não tem como, né? não tem como, né? Então, mas o importante é o quê? Compreender isso, a gente vai montando, vai conceitualizando o caso. Isso facilita você investigar um pouquinho mais, assim. E a Aham, investigação aqui é só assim, pedir para a pessoa falar um pouquinho mais, como que é essa relação, uhum. né, lá da fuga com os pais, como que era aquilo. É ela Isso, ainda não cheguei montar o aí. ambiente para ela, né? Foram 2 atendimentos só, né? Vou ter o Uhum, próximo, seria na terça, mas como feriado, provavelmente só na quinta, que eu acho que eu vou remarcar. consegui, né? Mas é bem isso, mas eu achei assim, mas o depoimento muito forte, né? Não gosto do meu filho. Assim, e quando a pessoa consegue verbalizar um sentimento tão socialmente reprovável quanto esse, Exatamente, é. é porque ele foi amadurecido há longos períodos. Ele não é algo Uhum. de agora, né? Agora ela teve coragem de verbalizar. Isso. Então tá bom. Vamos Obrigada, lá. amor. Ó, então, resignação. Primeiro, resignação. Não tenta evitá-lo, nem luta contra, aceita como verdadeiro. E aí aqui surge o esquema, né? Situação tá lá, então pensa bem, ó, tá lá meu pai me falando, você é burro, você é incompetente, você não consegue fazer nada. Eu resigno, eu não luto, eu aceito. Eu vou caminhar para qual esquema? Defectividade, vergonha. Eu sou defeituoso e eu tenho vergonha de quem eu sou. Percebe que aqui a gente vai conectando o esquema lá com a experiência. O esquema sozinho, ele não faz a conexão. Essa conexão é feita pelo temperamento. Eu tinha um temperamento passivo, não reativo, introvertido. E meu pai me falava isso e eu resignei, né? Então, o estilo unido com o temperamento, esquema, defectividade, vergonha. Emocionais. Quando encontra gatilhos, experimentam respostas emocionais intensas, vivenciam suas emoções de forma integral e consciente. O que isso quer dizer? Que quando ele tem um gatilho, às vezes ele explode. Sabe aquela coisa assim, quem é quietinho demais, cuidado, quando fica nervoso. O quietinho demais não quer dizer que não tenha a emoção, não tenha a raiva, não tenha a agressividade. Ele só está resignando, embotando. E aí ele pode ter esses gatilhos emocionais de explosão. Ou então, fuja dos quietinhos. Mas os gatilhos ele não consegue fugir, porque ele vê a situação do pai ou da mãe, da figura parental, na vida, né? Porque em tudo ele vai se deparar com aquela voz ali do superego, né? Ele vai se deparar com situações em que ele vai, por exemplo, se envolver numa relação íntima. Ele vai tentar conquistar alguém. Essa voz vai estar ali falando: olha, você é incompetente, ninguém gosta de você.
é aquilo que está ali para ele. Então, o gatilho, aí ativou o gatilho, né? Ansiedade, aflição, tensão, comportamento, fuga. Então, comportamento. Escolhem parceiros que têm probabilidade de tratá-los como pai e mãe punitivos e agressivos. Sabe aquela pessoa que você percebe no discurso dela que ela é maltratada pelo parceiro, pela parceira, pelo chefe, que a situação é claramente abusiva e ela, você não entende por que que ela aceita? Está ligado, de certa forma, né, em alguns casos, vamos colocar assim, a esse pai e mãe punitivo interiorizado. Ela se identifica com a situação, aquilo é familiar para ela. É prazeroso? Não, é aversivo, gera tensão, mas é familiar. É a voz do pai e da mãe se repetindo. O medo de enfrentar, né? O medo de enfrentar, dificilmente, sem ajuda, ela vai enfrentar. Por quê? A gente está falando de um adulto que vem repetindo esse padrão, ó, Uhum, né, ao longo da vida. é isso mesmo. Evitação de esquema. Tentativa de viver sem consciência dele, como se não existisse, evitar pensar a respeito, bloqueiam pensamentos em mais que possivelmente ativem. Distração, evitação, a pessoa tenta tirar da mente. Comportamentos de edição muito presentes na evitação, né? Eu não consigo suportar isso aqui, eu preciso fugir. Fujo para onde? Álcool, drogas, sexo, comida, limpeza compulsiva, busca de sensações, eu preciso correr risco, perigo, preciso pular de paraquedas a todo momento, porque eu estou buscando evitar aquela situação. Porque esse é o meu estilo de enfrentamento. Sempre que eu tenho um problema grande na vida, uma tensão grande que eu preciso lidar, como que eu lido? Fugindo. E na terapia? Chega atrasado, tema superficial, não faz tarefa de casa quando o terapeuta utiliza tarefas de casa. Então, é o mesmo estilo de enfrentamento. Se ele se repete lá na infância e vai se repetindo, ele também vai se repetir junto ao terapeuta, né? A gente não está falando aqui de uma abordagem que comunica muito com a psicanálise, então eu tenho uma transferência. Esse estilo de enfrentamento, ele vai se transferir para o setting terapêutico. A pessoa, ela é evitativa, ela vai ser evitativa na sessão. Você vai fazer uma dessensibilização, você vai fazer uma exposição, você vai fazer uma técnica da cadeira. A pessoa está lá, pode até estar fazendo, mas a cabecinha dela está assim, ó, fugindo, está imaginando outras coisas para evitar a ansiedade. E aí, no final, quem trabalha com exposição, a gente tem muitos estudos nesse sentido, que a exposição na clínica, é uma exposição imaginativa, se o paciente utiliza de subterfúgio de distração, ela não funciona, porque ele está continuando a evitar a situação. Tranquilo? Então tá. Hipercompensação a gente chama de luta. É o termo que nós utilizamos aqui na terapia do esquema para luta, né? Então, a hipercompensação do esquema é isso, ele foi para cima e lutou. Meu pai me dizia, você é burro, incompetente, nunca vai ser ninguém na vida. O que que eu vou fazer? Eu vou provar que eu sou capaz, que eu tenho valor, que eu sou o melhor, e eu vou mostrar para ele que ele estava errado. O que que eu fiz? Eu hipercompensei. Você percebe que ele foi para o rumo oposto, né? Então, qual foi a estratégia? Como que ele lidou com aquilo? Ele foi para o rumo oposto, ele hipercompensou. Você não é nada, eu sou tudo. Que eu posso chegar até o que é um narcisismo. E aí, quando nós falamos lá do esquema do narcisista, lembra que eu disse assim que tem um narcisista puro e tem um narcisista frágil? O narcisista puro, ele realmente se acha a última Coca-Cola lá da geladeira. Ó a propaganda, hein? E o narcisista frágil, na verdade, o narcisismo dele é uma hipercompensação
a uma criança vulnerável. Lá na infância, ele esteve em um ambiente de vulnerabilidade muito grande e ele hipercompensou, desenvolvendo aqui uma visão de si. A gente está falando de personalidade, então, como que ele se vê? Qual que é o self? Ele se vê como capaz, como competente, eu sou melhor, eu tenho condições, mas no fundo tem uma tensão, porque imagina você lutando o tempo todo, que eu estou falando da luta. Não parou, você não lutou só uma vez. Para você manter a imagem de que é o melhor, de que é capaz, você precisa manter a luta o tempo todo. Então, tem um indivíduo em constante tensão, em constante ansiedade. Eu não tenho espontaneidade, ludicidade, prazer. A psicanálise fala da formação reativa, que é o mecanismo de defesa. Isso aqui é mais ou menos formação reativa, né? Formação reativa, eu pego aquilo que me incomoda e desenvolvo o oposto. Quem falou alguma coisa? Tranquilo, né? Então, criança sem valor, Ô, adulto... ô Márcio, Ah, não fui eu não, mas me ocorreu aqui, quando você diz, né, que o cara foi para cima, né, para o oposto daquilo que aham. ele foi, digamos assim, imprensado, né? Ele tomou os brios, né? Ele teve brio e foi lá e fez, né? Seria o brio seria um termo aí da, Hipercompensão. sei lá, né? O cara teve brio e foi lá e, independente do que disseram, ele foi e mostrou que podia, né? Só que aí, o que que acontece? Ele tomou para si essa tarefa. E pode ser, Fernando, que essa tarefa não seja a tarefa de vida dele. Aqui é a que a gente fala lá na CP da incongruência. Ele tomou para si uma tarefa que pode ser que não seja dele. Ele está vivendo em função de provar para alguém que ele tem valor. E esse alguém nem existe mais, que era a voz do pai e mãe punitivos lá da infância. E aí, quando a gente fala de estilo de enfrentamento no adoecimento, é o quê? A pessoa, ela está desconectada do seu self verdadeiro. Ela vive em função de provar constantemente. E a hipercompensação é uma luta. Eu consigo lutar constantemente? Não, cansa. Gasta energia. Eu preciso deslocar uma energia muito grande para me envolver em uma luta. E aí imagina um indivíduo que ele constantemente está hipercompensando, né? Criança subjugada. Desafio. Lá na infância ela é subjugada. O pai dominador, mãe dominadora, né? Às vezes subjugada emocional ou até fisicamente. E aí qual que é o adulto? A pessoa desafia todo mundo, não lida bem com figuras de autoridade. Ela foi para o oposto. Lá era aquela criança vulnerável, frágil, subjugada. Aqui ela subjuga. Aqui ela não aceita ordens, ela não lida com figura de autoridade, ela se envolve muito em brigas, pessoa muito agressiva, estupim curto. Por quê? Estilo de enfrentamento e já temperamento com algum grau de agressividade, né? Casamento perfeito. A pressão do esquema. O esquema, o que é isso aqui que eu coloquei? O esquema, ele pressiona a pessoa, é uma tensão emocional constante, né? Então, quando ele se vê ali pressionado com aquela voz do pai lá e da mãe falando para ele, olha, você no fundo não é nada. Você até finge que é perfeito, mas no fundo você não é nada. Eu tenho uma pressão do esquema. O que que ele tem que fazer? Contra-atacar. Não, eu vou provar que eu sou. Quando ele faz isso, percebe o ciclo vicioso? O esquema perpetua, perpetuação do esquema. Tensão, ataque. Tensão, ataque. E aí o esquema vai se repetindo ao longo da vida. Tentativa de escapar da sensação de impotência e vulnerabilidade que a criança sentiu na infância, né? O que eu falei. Bom, passamos pelos três? Sim. Alguma pergunta com relação ao estilo de enfrentamento? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Sim, Então, tranquilo, Márcio. ótimo.
Então, ó, estilo de enfrentamento, vocês percebem que ele é constante ao longo da vida? É o que a gente chama de traço. A personalidade, ela não possui alguns traços, traço ansioso, traços depressivos, traços de agressividade. Quando nós estamos falando de traço, estamos falando de padrões repetitivos ao longo da vida do sujeito. Não é a situação, não é agora, ele é repetitivo. Então, o estilo de enfrentamento, ele é um traço. Você está imaginando que aquela pessoa, ela hipercompensa? Olha para o relato de vida dela e veja se no relato de vida dela, ela tem hipercompensado constantemente. Por quê? Porque não é a situação. Nós estamos falando de personalidade, estamos falando de traços. Então, a gente tem resignar, evitar, hipercompensar. Então, aqui são os traços. E eu tenho, isso é o estilo, e eu tenho a resposta, que o Young chama de resposta de enfrentamento. A resposta de enfrentamento é o estado. Essa distinção de traço e estado a gente utiliza muito em personalidade, porque o traço é a característica estável. O estado é a situação, é situacional, é o que acontece agora, né? Então, eu tenho 3 traços, que é resignar, evitar, hipercompensar. Mas eu posso ter vários comportamentos diferentes que têm o mesmo objetivo, resignar. Eu posso ter vários que visam evitar, né? Então, esses são as respostas. Eu tenho várias respostas, por isso que eles são estados, eles estão ligados à situação. Por exemplo, a pessoa, ela evita. Eu posso ter uma resposta de evitação, né? Que é essa resposta de enfrentamento, que é o abuso de bebida alcoólica. Eu posso ter uma outra resposta no mesmo sentido de evitação, que é a automutilação. Estou evitando aquela dor. Eu posso ter uma forma de evitar que é projeção. Posso projetar no outro aquilo que eu quero evitar em mim. Percebe que o estilo de enfrentamento é só 3, mas as respostas podem ser várias que carregam o mesmo tema? A resposta é o que está acontecendo no presente, no contexto. O traço é o que acontece na história do indivíduo. Você vê lá, relato de abuso de substância, aí você já liga o alerta. Ah, isso aqui pode ser uma evitação. Vamos olhar a história de vida do cliente? Ele tem evitado ao longo da vida dele o estilo de enfrentar as situações desafiantes foi fugir, foi evitar. Então, eu tenho um traço de enfrentamento. Esse estilo de enfrentamento que ele utilizou ao longo da vida é esse, é algo constante. Então, eu vou precisar trabalhar ele. Não é algo só situacional, né? Eu percebo de todas as situações que ele relata que o tema comum é o mesmo. Ele tem hipercompensado, ele tem hipercompensado no trato com os filhos, com a esposa, com o chefe, ele hipercompensa na vida. Mas o relato que ele me traz ali, quando ele me fala da esposa dele ou do marido, aquilo ali é um estado, é a resposta de enfrentamento. Então, aqui eu tenho, ó, um esquema, abandono e estabilidade. E aí eu tenho um evento que aconteceu lá, o relato dele, né? Ele terminou o namoro, término do namoro. Qual que é o estilo de enfrentamento que essa pessoa usa na vida? Evitação. Qual que é a resposta que ele vai adotar? Embriagar. Poderia adotar outra resposta? Poderia, mantendo o mesmo estilo de enfrentamento. Poderia, por exemplo, se trancar no quarto e não querer ver ninguém? Percebe que a resposta de enfrentamento é diferente, mas ela é uma resposta ao mesmo estilo de enfrentamento, que o estilo é estável e a resposta reflete a situação. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, eu perdi a hora. 20 e 14. É verdade.
Vamos encerrar, tá legal, o tema é legal, né? Tá ficando bacana esse Ótimo. tema. Vamos encerrar e vamos para o grupo de DSM, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal que vai ficar por aqui, boa Valeu. noite, obrigado. E quem vai Valeu. continuar, Muito obrigada, até Márcio. mais. Tchau, tchau. Até Obrigada, mais. Até Márcio. mais. O mesmo link vai ser? Não, o outro você vai Mesmo mandar. link, mesmo link. Eu só vou Tá. encerrar a sala.